Mas Mateus pediu para me falar um pouco no começo hoje, para explicar como chegamos a esse ponto, né? Essa parceria entre a Missão Sal e Luz e a comunidade ID, de começar um novo base lá em Itacoatiara. Porque tem tudo uma história, né? Todo mundo aqui tem uma história linda de coisas Deus que tem feito. Mas hoje a oportunidade foi minha. E não é para nós glorificar, né? Mas para glorificar Deus. Porque Ele merece. Então, para começar, eu sou Janelle, esposa do Mateus. Nós somos casados, vai fazer 26 anos em maio. E somos os pais de 4 lindos filhos. Deus nos abençoou, presenteou com 4 filhos lindos. E deixa eu ver aqui. E essa foto é quando nós chegamos aqui no Brasil para servir como missionários, que faz um tempo, né? E essa aqui é eles hoje. E hoje, só a nossa filha mais nova que está aqui conosco, a Sierra. Mas a Mari, a mais velha, ela se formou em enfermagem lá nos Estados Unidos. Está trabalhando no departamento de emergência, na cidade de Louisville. E treinando para, talvez, um futuro em missões. Ela tem vontade e sente um chamado para servir em missões na área de enfermagem. E a nossa segunda filha, Jayla, ela está estudando, fazendo pedagogia, e vai ter uma especialização em ensinar pessoas em inglês, pessoas que não falam inglês como primeira língua. E também tem um chamado para missões. O nosso filho, Luke, está fazendo faculdade também, no gerenciamento de negócios, e buscando Deus para ver o que vai ser o plano dele para a vida dele. E assim, ainda está aqui conosco, terminando o ensino médio. Mas, então, talvez você está pensando como essa família de gringos chegou aqui, né? Chegou lá no meio da mata amazônica. E então, vamos voltar um pouco para a história. Vou contar uma história para vocês hoje. E essa história começou quase 50 anos atrás, nas fazendas lá nos Estados Unidos, no meio oeste, no estado do Illinois, 2 horas do interior do Chicago, uma fazenda de porcos e uma fazenda de vaca de leite. E foi criado lá uma menina, um menino, que eles foram criados numa igreja e foram ensinados muitas coisas sobre a Bíblia. E teve uma fundação muito bem na Bíblia, mas essa igreja, na época, não tinha uma visão missionária. Então, eles não cresceram assim. E foi um tempo passando, eles se conheceram, né? E depois, mais tempo, eles casaram, tiveram 4 filhos. E o sonho deles era trabalhar na área de agricultura, porque eles queriam seguir, né, o exemplo dos pais. Isso foi a vontade, o sonho deles. Mas Deus teve outros planos. Como acontece muitas vezes, o homem faz os planos, mas é Deus que faz os passos, né? E ele foi abrindo as portas para esse casal. E um dia, se vocês não perceberam ainda, o casal é nosso. Então, um dia, na igreja dos meus pais, chegou um casal missionário de fazer divulgação sobre a obra. E, na época, eles fizeram parte da Missão Paz, da Paz Church, lá em Santarém do Pará. E logo que Mateus ouviu, ele ficou muito apaixonado, muito interessado sobre a obra missionária. A gente não conheceu nenhum missionário, nunca fez uma viagem missionária, não tivemos essa opção. Então a gente foi conhecendo mais sobre a missão, e depois de alguns anos ele falou: vamos lá conhecer, vamos lá ver pessoalmente com nossos olhos o que está acontecendo no Brasil. Então resolvemos ir. Na época, nós tínhamos 2 filhas. A Mari tinha 3 anos e a Jayla tinha só 1 aninho. E decidimos ir para 2 meses. Então, fomos e foi uma experiência.
E Mateus ficou apaixonado desde o momento que ele pisou na terra aqui. Eu gostaria de dizer que eu era igual, mas eu não era. Para mim, demorou. Eu amei o obra missionária. Eu amei tudo que eu vi. Mas para pensar em me deixar minha família e minha vida lá, foi difícil. Foi mais por causa da minha família. Porque meu pai tinha perdido o pai dele muito cedo. E o desejo do meu avô era para, né, aproveitar, curtir os netos. Ele não teve oportunidade. Então, ficou para ser o desejo do meu pai. E para pensar em levar os netos do meu pai muito, muito longe, foi difícil. Então, se tiver alguém aqui hoje que sente um chamado missionário, mas seu esposo ou sua esposa não está pronto, eu posso dizer para você, ore e tenha paciência, porque Deus pode mudar muitas coisas. Se eu penso, né, eu nunca disse, não, eu não vou. Não, eu sei melhor do que isso, não falar não para Deus. Mas eu não senti um desejo forte, né? Eu não senti um paz. Demorou para sentir isso. Mas a gente começou a fazer viagens, trazer equipes de missionários para cá. E também, nessa primeira viagem, Mateus teve a oportunidade de trabalhar com um piloto de avião pequeno. E ele viu a importância de aviação nos rios, né? Porque não tem estrada. Nós, dos Estados Unidos, alguns de vocês aqui e de São Paulo, estão acostumados. Se você quer chegar para um lugar, você pode pegar carro, pegar moto ou até de pé, dá para chegar. E não é assim no interior. Nos rios, no norte, não é assim. A estrada deles é o rio. Então, a aviação é uma boa opção, porque Mateus acho que vai mostrar um vídeo depois, mas o rio não é sempre assim. É assim nas vezes, muitas das vezes no Amazonas. E você pode chegar de um avião, né, em 1 hora e pode demorar 6, 7, 8 horas para chegar no rio, no barco. Então, a gente começou a orar e pensar como nós podemos servir no reino. Por um tempo, Mateus serviu no grupo de conselho da Missão Paz. E levamos, como eu falei, as equipes, equipes pequenas, não igual a Missão Transformação, equipe de 10 pessoas no máximo. Mas levamos as equipes e Deus começou a tratar meu coração. Eu fui abrindo, e teve uma época que Brasil, né, quando eu era criança, adolescente, Brasil não entrei na minha mente, no meu coração, e chegou uma época que nunca mais ia sair do meu coração, porque Brasil é precioso para mim. E então, nós continuamos e orando, e chegou um ponto que nós passamos alguns dias jejuando. Realmente, Deus, o que o Senhor quer? Como é para nós servir? Continuar assim? Mateus tinha a própria empresa. E nós conseguimos dar um apoio financeiro também para a missão. É para continuar ou é para sair e ir lá. E Deus confirmou, depois de uns dias, que era para nós começar essa jornada de servir, de fazer o ID e ir para outro lugar, servir em missões. Então, nós começamos o processo. E eu posso te dizer que todo esse tempo não foi, né, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Demorou 7 anos, desde a primeira. Eu preciso parar de olhar para Mateus, porque fico emocionada. Desde a primeira visita aqui, que aconteceu em 2004, demorou uns 7 anos para meu coração realmente ser preparado. Salmos 37 fala que deleite-se
deleite seu coração em Deus, e Ele concederá os desejos de seu coração. Eu estou falando um pouco errado, mas é mais ou menos assim. E a primeira vez, anos e anos atrás, que eu li isso, eu pensei que se eu me deleito em Deus, Ele vai me dar o que eu quero. Mas eu comecei a entender que não é isso. Se eu abro o meu coração e acha na minha alegria em Deus, Ele vai colocar o desejo no meu coração que Ele tem para mim, o que Ele quer para mim, para minha vida. E eu vou ficar mais animado sobre isso do que eu posso explicar. E é isso que aconteceu. Porque logo no começo não era meu desejo de ir para o Brasil e servir como missionário. Eu admirei muitas pessoas que fizeram isso, mas não era o desejo. Mas Deus mudou, transformou o meu coração e ficou o desejo do meu coração. Então, depois desses 7 anos do espero, do preparo, de tudo isso, nós fomos para Campinas para estudar. Chegamos em Campinas, uma cidade muito, muito grande, esses 2, jovens do interior. E eu pensei, no 9º andar de um prédio, com nossos 4 filhos, com rua principal, muito, muito trânsito, eu fiquei pensando, Deus, o que a gente está fazendo aqui? Mas Ele foi muito fiel, muito, muito mesmo. E eu achei muito lindo como Ele usou uma pessoa, Eu ouvi que muitas pessoas aqui falam em inglês. Eu creio que Deus já está usando vocês para abençoar a vida dos outros. Porque foi uma circunstância que Mateus estava na praça, brincando com nossas crianças, e foi o outro pai brasileiro que estava lá, nessa época, em Campinas, e a gente conhecia quase ninguém. E ele era brasileiro, mas falava inglês. Ouvi Mateus falando com nossos filhos, e ele sentiu no coração para ajudar. E começou a conversar com Mateus em inglês, e nós ajudou muito. Nós levamos para uma igreja que virou nossa família, enquanto a gente estava em Campinas. Então, nos abençoou muito. Então, vocês que moram aqui, pode servir, já estão servindo. Eu vejo muito isso, vocês estão sendo ensinados a servir. Qualquer oportunidade que Deus abre para vocês, e se o seu coração está disposto, Ele vai abrir muito mais oportunidade para vocês, muitos. Então, depois de um ano em Campinas, nós mudamos para Santarém, do Pará. Então, esse aqui, esse foi o nosso primeiro ano lá. Nossos filhos eram pequenos, agora eles cresceram. Eles não gostam do Brasil, eles amam o Brasil, muito. E aqueles que não estão aqui agora sentem muito saudades. Mas o Mateus vai falar agora um pouco mais sobre como nós sentimos a chamada de Santarém para Humaitá, onde estamos agora, e como chegamos a esse ponto de trabalhar juntos com Eide, Paulo e André. Tá? Amém. Então, pastor, aí tem um risco, se você deixar a sua esposa falar antes, porque a igreja vai ficar pensando, mas por que ele chamou Mateus para pregar e não chamou ela? Então, ela falou que nós chegamos em Santarém, embaixo da cobertura da Igreja da Paz, e ficamos lá 5 anos, aprendendo. Eu sou piloto, e eu comecei a voar, e eu comecei a viajar mais longe. Eu fui até Amazonas, o estado do Amazonas, e lá eu vi que era ainda mais carente do que Pará. Então, nós começamos a orar, e conversamos com nossos discípulos, e Deus falou para nós para ir, mais uma vez, fazer uma mudança para o estado do Amazonas. E nós chegamos lá em 2019, E nós estamos em Humaitá, agora há 6 anos.
E aqui é um mapa. Às vezes vocês... Alguém já foi para Humaitá? Quem já foi para Humaitá? Olha aqui. Mas 4 anos atrás ninguém ia levantar a mão, né, pastor Eri? Então, esse aqui é nosso rio, Rio Madeira. E esse rio começa aqui em Porto Velho e você está descendo. Então, cada ponto aqui é uma célula ou uma igreja, para a glória e a honra de Deus. Então, em 6 anos... Então, as pessoas que já foram lá, vocês sabem como que é, né? Então, esse aqui é 400 quilômetros, tem muitas comunidades, e a pesquisa falou que tem 1.200 comunidades no Rio Madeira, e só 200 comunidades têm uma igreja evangélica. Então, nós começamos lá, e a Missão Sal e Luz, a gente não implanta a igreja. Você não vai achar uma igreja com a placa Missão Sal e Luz. Mas nós fazemos parcerias com outras igrejas. E essa parte aqui do Rio, nós fizemos uma parceria com a Igreja Nações de Porto Velho. E embaixo da cobertura deles nós temos mais 600 células e 3 igrejas. E nesse ano eles vão construir mais 4 igrejas lá. E outro rio aí, é o Rio Purus. Nós estamos fazendo uma parceria com a Igreja da Paz. E lá em cima tem uma cidade que se chama Itacoatiara. Então lá nós vamos começar, na verdade já começou, uma parceria com a comunidade ID. E a comunidade ID vai enviar um casal precioso para começar lá. Em nome de Jesus, pastor André e pastora Paula vão estar lá em julho. Amém. Então, é 700 quilômetros, onde a gente mora até lá. Então, a distância lá é enorme. E é 700 quilômetros, você não vai pular no carro e chega lá em um dia, não. Se quiser ir de barco, você vai entrar no barco e você vai gastar 4 dias, 5 dias para chegar lá. Mas Deus está trabalhando, né, no Amazonas. E graças a Deus por essa parceria que nós temos com a comunidade ID. E Deus vai mudar, com certeza, vai mudar a cidade de Itacoatiara e as comunidades no redor. Então, a Missão Sal e Luz, eu falei que a gente não implanta a igreja, mas nós fazemos uma parte, e nós fazemos parcerias com as igrejas, e nós entramos com o transporte, porque é muito caro para viajar. Então nós temos nossa lancha, aqui é um batismo, essa aqui é a lancha da missão, nós temos 16 lanchas. Se você já foi para a Missão Norte, você já andou com certeza numa lancha nossa. E nós temos nossas lanchas e também, como minha esposa falou, não foi não. Também eu sou piloto. E esse avião aqui tem uma história. Esse avião pequeno, então a primeira Missão Norte, eu fui nesse avião. E quando eu estava indo lá, eu estava levando um missionário de Humaitá, um jovem. E quando eu cheguei lá, conhecemos a comunidade ID. E eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, eu acho que eu vou levar alguém comigo. Eu vou deixar o Caio, eu vou levar alguém comigo. Rapaz, o pastor Fábio me chamou e falou, olha, você vai levar o pastor Eri. Todo mundo correu para ele e falou, pastor Eri, pelo amor de Deus, não vá com ele. Não vá, não. Mas homem corajoso, ele foi comigo, até ele pilotou, né, nesse avião. E começou a nossa amizade, né, pastor Eri? E então, ele voou nesse avião.
e nós começamos, né, nossa amizade. Então ele experimentou, né, a comunidade, a realidade da Amazonas. Nós voamos em cima. Mas para vocês que não foram ainda, eu tenho um vídeo que mostra a aviação, um pouco da minha vida, né, realidade. Eles estão gritando. Amém. Então chegamos aqui agora. E nós chegamos ontem de manhã. Nós gastamos 12 horas para chegar aqui. Só quando nós chegamos no aeroporto, o pastor Eri começou a falar sobre o povo de Sousa, né? E as dificuldades. Eu falei, pastor, não fale isso não, que eu quero reclamar. Nós gastamos 12 horas. Parabéns, parabéns. E valeu a pena, com certeza, valeu a pena. Então, vamos começar. Quero ler um pouco um versículo aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 11. Quero falar sobre uma pessoa muito famosa na Bíblia. E com certeza todo mundo já conhece o nome dele. Então, se você já sabe o nome, você pode falar para seu vizinho aí. Qual é o nome do pai do Abraão? Fala rapidinho para. Olha aí. Tera, né?
Terá. Terá. Então, vamos ler aqui. Gênesis 11, 27. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeias, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filho de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram dos Caldeias para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabelecer-se ali, Terá viveu 250 anos e morreu em Arã. O Senhor diz a Abrão: deixe o seu país e os seus parentes e a família do seu pai, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Farei de você uma grande nação, e abençoarei você. Farei o seu nome famoso, e será uma bênção para todos. Pai, obrigado que nós estamos aqui hoje, nós queremos aprender mais, Pai. Nós queremos aprender a sua vontade em nossas vidas. Como nós cantamos, nós queremos gastar nossas vidas. Então, eis-me aqui, Pai. Então, seja bem-vindo. Nós abrimos nossos corações para que nós possamos aprender e nós podemos servir melhor ainda, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu quero falar sobre uma palavra bem pequena, mas pode mudar a sua vida. Essa palavra só tem 3 letras. M-A-S. O que é? Mais. E nós achamos essa palavra nesses versículos que nós lemos agora. Uma palavra bem pequena, mas é muito, muito poderosa. Então, eu posso falar, porque a Bíblia não fala, mas eu creio que Deus chamou o pai de Abrão para ir para a terra prometida. Por que eu falei isso? Por que eu falo isso? Porque ele estava viajando. Se você prestou atenção, eles saíram da terra deles e estavam indo para onde? Canaã. E entra essa palavra pequena. Juntos partiram de Ur das Caldeias para Canaã. Mas chegaram a Arã. Estabeleceram ali. Essa palavra é muito poderosa. Para ruim ou para bem. Então eu creio que alguém pode me chamar depois, né? Falar, Mateus, você não pode falar isso não, porque não está na Bíblia. Mas eu creio que Deus chamou Abrão para ir, para ter nosso pai de fé. Só ele parou. Então a pergunta é para você e para mim hoje. Nós temos essa palavra em nossa vida?
Deus nos chamou para fazer alguma coisa, mas quando nós chegamos em Humaitá, nós levamos 5 missionários. E eles começaram a viajar. E um dia eles chegaram lá em Humaitá e chegaram e falaram: Mateus, meu Deus, Deus está trabalhando aqui, vamos alcançar esse rio, o povo está totalmente aberto. Oh, meu Deus, muito animado mesmo. Vamos abrir as células, vamos começar a construir as igrejas. Eu falei: para aí, nós vamos fazer isso? E lá tem muita balsa de soja descendo, não sei quanta tonelada, vocês já viram lá, né? Vocês já olharam lá, as balsas pesadas, cheios de soja. E tem rabeta, várias rabetas, aquela rabeta de canoa, né? Que é uma rabeta de 5,5, que quase não alcança a correnteza. Eu falei para ele, olha, o que a gente vai fazer aqui, igual nós, com uma rabeta pequena, empurrando essa balsa de soja. Você vai ao lado daquela balsa com a sua rabeta de 5,5, você vai começar a empurrar aquela balsa, mas você não está fazendo nada. A balsa está descendo por causa do motor, da puxador. Você pode estar lá ajudando, mas sua força não vai mudar. Então Deus vai alcançar esse rio, conosco ou sem nós. Mas eu quero ajudar, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Então eu vejo assim, que Deus estava procurando para alguém que ia falar sim para ele. E ele chamou o pai do Abraão. E ele começou a viajar, com certeza era uma viagem difícil. Só ele parou. E Deus, de novo, eu posso falar, porque a Bíblia não fala. Deus falou: tá bom, vamos esperar para Abraão. E ele está procurando agora para as pessoas que vão responder sim, porque tem muitas pessoas que falam não. Mas ele vai achar as pessoas, eu creio, as pessoas estão aqui hoje para falar sim, eu vou. Então ele achou Abraão, chamou Abraão, e aí? Abraão falou: eu vou. Então a história mudou por causa de uma palavra. Então, quando Abraão foi, Deus falou que ia abençoar ele, e realmente ele abençoou. Mas isso aqui não mostra que não era difícil. Ele quase perdeu o sobrinho dele, vocês conhecem a história, né? Quase perdeu a esposa dele 2 vezes, ele mentiu para não perder a esposa. Deus chamou ele para matar o filho dele. Mas foi abençoado. Por quê? Porque ele obedeceu. E mudou a história. Essa palavra pequena mudou. Essa palavra também aparece um versículo muito famoso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra. Mas, e essa palavra entra em nossas vidas. Porque nosso destino era inferno. Mas Deus chegou com uma promessa. Chegou e deu o filho dele. E mudou nossas vidas. Vamos ler em Atos 12 também. Atos 12, primeiro versículo. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para os maltratar. E mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. Quando percebeu que isto agradava os judeus, Herodes mandou também prender Pedro. Isto aconteceu durante os dias da festa dos pães sem fermento. Versículo 4. Depois de tê-lo prendido,
Herodes o colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados em cada grupo. E a sua intenção era de fazê-lo comparecer diante do povo depois da Páscoa. Pedro estava preso, mas a igreja orava constantemente e a Deus por ele. Você achou a palavra? O que tinha acontecido? O rei matou Tiago. E ele viu que o povo gostou e prendeu Pedro. O Pedro para o quê? Para o quê? O que ele ia fazer com Pedro? Matar. Então, mas o Pedro, ele tinha uma chance de sair da prisão. Ele poderia fugir, né? Porque não tinha quase ninguém guardando ele. Tinha quantas pessoas? 16, alguém é bom de matemática, né? Normalmente é 4, mais 4 é 8? Não, 4 por 4. 4 vezes 4 é 16 para uma pessoa. Então a probabilidade que ele ia sair da prisão vivo era 0. M-A-S. Mas a igreja orava. E a mesma coisa pode acontecer com sua vida. Porque nós não vivemos embaixo da lei do mundo. O rei sabia, eu vou matar Pedro. Então eu vou colocar 16 soldados lá, eu vou matar ele. Então a probabilidade de que ele ia sair era 0. Ele estava preso, ele ia morrer. Só ele não vivia embaixo da regra do mundo. E a igreja orava. E ele saiu. Então, essa palavra mais era bom. Para o pai do Abraão, mais foi ruim. Então você tem uma escolha hoje. Deus já te chamou para falar sobre seu vinho, para falar com os seus vizinhos. Mas eu chego cansado. Deus já chamou para servir na igreja. Não, mas eu não gosto daquele líder, né? Chato, não quero servir. Esse aqui para ruim, né? Ou para bem. Mas eu não fui criado na igreja. Eu não sei. Mas eu vou tentar. Mas eu quero servir. Então essa palavra é muito poderosa. É pequena, mas é muito poderosa. E pode mudar a sua vida. Abraão decidiu. Eu vou. Não sei como foi a sua vida. Mas eu penso, né? Talvez tem pessoas aqui que foi criado uma família destruída. Talvez morava numa rua cheio de droga. E todo mundo passa, que pena. Essa criança vai seguir o caminho. Eu fiz uma viagem, ao lado esquerdo nós fizemos uma parceria com a Igreja da Paz, no Rio Purus. E lá tem um trecho, pastoria, eu quero levar você para lá. Tem um trecho que tem 26 comunidades. E 2 tem uma igreja. E nós paramos. Uma dessa comunidade que tinha um contato lá, paramos lá, tem mais 35 famílias, não tem nenhuma igreja, e nós começamos a trabalhar lá. E lá tem um rapaz, que ele sempre, bêbado não, ele sempre tá porre lá, um cara, 40 anos, mas aquela que você não pode, você vai amar ele, que é aquela que você chega lá e tá bêbado, né?
Nós atravessamos o rio para jogar futebol. Para mim não jogar não, era para ele jogar, né? Ele estava lá olhando. Ele falou: Mateus, nós precisamos voltar para a comunidade, que vai ter um culto hoje. Eu preciso ligar o gerador, o motor de luz. Eu falei: é verdade? Eu falei: sim, eu estou responsável para o motor de luz da comunidade. Eu falei: é verdade? Não sou não. Então, aquela comunidade é uma família grande. Então, ele é um tio dos muitos jovens. Ele tem 40 anos talvez, então ele tem muito sobrinho. E quando nós chegamos lá, eu vi que os jovens olharam para ele, era um tio deles. E ele chamava eles para beber. Eu percebi que os jovens às vezes nem queriam ir, mas era um tio, respeitavam ele e eles foram lá para beber. Então, uma pessoa assim, bêbado, você fica, legal, né? Daí brinca. Mas eu senti que os jovens não queriam aquela vida. Mas eu percebi que eles não tinham uma luz. Só tinham um caminho. Era o caminho do tio deles. E eles, quando ele chamava, eles foram. Porque não tinha outro caminho. Quando eu voltei, alguns meses atrás, eu senti uma coisa diferente. Um jovem, ele toca, ele queria tocar na célula, não lá no bar. Ele queria tocar na célula. Então, o que aconteceu? Eu vi uma luz lá. Então, aquela comunidade, os jovens só tinham o caminho do tio, que eu vou ficar do mesmo jeito. Mas a luz chegou lá e mudou as vidas deles. Agora eles têm uma opção: o caminho do mundo, ou você pode caminhar no caminho de Deus. Então, vamos fazer rapidinho. Eu vou falar uma frase e a igreja vai responder com uma palavra poderosa. Eu nasci pecador, Jesus morreu para mim. O ônibus quebrou antes de eles saíram, furou o pneu, chegaram ainda. Pastora Gorete estava no hospital. E a chance que ele ia sair era quase zero. O pastor Eri mostrou o áudio ontem. Ela estava lá. Os médicos falaram: não tem jeito. Esse a gente pode usar. A igreja orava constantemente. Amém. E essa talvez está mais complicada, mas eu vou falar ainda. Uma criança foi abusada. E a estatística fala que essa criança ia sair, ia tornar um homossexual. A gente não mora, não vive embaixo da regra do mundo, não. Um jovem usava droga, foi para a prisão, não tinha chance, não tinha jeito. A mãe dele orava. E agora ele está na igreja servindo.